Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Obadias. O autor deste curto livro é um profeta chamado Obadias. O livro não fornece nenhum detalhe a respeito da vida do profeta ou de sua família ou antecedentes. Uma vez que nenhum rei é mencionado, não sabemos ao certo quando a profecia foi proferida originalmente. A única referência histórica no texto é a uma ocasião em que os edomitas se alegraram por uma invasão em Jerusalém e até mesmo participaram do saque de alguns de seus bens materiais e tesouros. Não está claro, no entanto, qual é a invasão a Jerusalém que Obadias tem em mente. Porém, a maioria dos acadêmicos acredita que a profecia de Obadias dizia respeito ou à invasão dos filisteus e árabes durante o reinado de Jeorão entre 848 e 841 a.C., quando os filisteus e árabes saquearam a cidade, ou à invasão dos babilônios a Jerusalém em 586 a.C. Este livro profético foi escrito para revelar a intensa ira de Deus contra Edom, pela sua arrogante alegria pelo sofrimento de Judá, e transmitir a mensagem do juízo iminente de Deus contra Edom. Obadias fala do resultado das tratativas de Deus com essas duas nações. Para os edomitas, seria a destruição total. Para o povo de Deus, Israel, seria o resgate e a libertação no dia do Senhor. No livro de Obadias, Deus expressa sua extrema desaprovação pelo comportamento de Edom e exige que respondam pelos seus pecados. A maior culpa de Edom se originava do seu orgulho por causa de sua posição geográfica e segurança e do pecado de se alegrar pela queda de Judá. Essas atitudes, na verdade, representavam desprezo e desafio com relação a Deus. Como resultado, o terrível juízo de Deus viria contra eles, e Obadias não oferece nenhuma esperança de que Deus pudesse retirar o seu juízo. O profeta não oferece nenhum convite ao arrependimento e à conversão ao Senhor. Na verdade, os edomitas seriam destruídos para sempre por causa de sua violência e crueldade. O livro também se refere profeticamente a um dia do Senhor vindouro, em que Edom e todos os inimigos de Deus serão destruídos, enquanto o povo de Deus será salvo e o seu reino triunfará. O livro mais curto do Antigo Testamento é Obadias, e ele é um dos 3 profetas que foram chamados por Deus para dedicar a sua mensagem escrita quase que integralmente a uma nação que não era Israel nem Judá. Este livro não é citado no Novo Testamento, nem é feita nenhuma referência a ele. Versículo 1 de Obadias. Obadias, profeta judeu, recebe uma visão do Senhor a respeito da nação de Edom. O rancor entre Edom e Israel começou no período patriarcal. Deus abençoou Isaac e Rebeca com os filhos gêmeos Esaú e Jacó. Mas houve uma rivalidade pessoal existente entre os irmãos de quem descendem as nações de Israel e Edom, e se transformou num conflito de dimensões nacionais. Edom também representa os inimigos do povo de Deus. Versículos 3 e 4. Os edomitas habitavam a região montanhosa a leste do Arabá, com elevações superiores a 1.500 metros acima do nível do mar. Sua localização inacessível lhes dava uma falsa esperança de invulnerabilidade. Versículos 5 e 6. De maneira ainda mais completa que ladrões furtando a casa de suas vítimas ou lavradores cefando plantações, essa destruição não deixará para trás nenhuma sobra. A menção de alguns cachos alude à prática de deixar sobras da safra nas extremidades do campo para que viúvas, órfãos e estrangeiros as recolhessem. Porém, Obadias não deixa nenhum espaço para esperança, não haverá sobra. Ninguém mais restará de Edom. Esaú, irmão de Jacó, era o pai dos edomitas. Consequentemente, os bens dos seus descendentes, os edomitas, seriam buscados e consumidos como palha. Versículo 7. Assim como Edom traiu seu próprio irmão Jacó, assim também seus aliados se voltarão contra ele. No cenário histórico mais provável, isso seria uma referência aos babilônios. Em 553 a.C., a Babilônia guerreou contra Edom. Durante o período persa subsequente, a terra de Edom foi ocupada pelos nabateus. Versículos 8 e 9. Edom era conhecida por seus homens sábios. Pelo fato de estar localizada junto à Estrada Real, recebia influências intelectuais da Índia, da Europa e da África do Norte. Temã era um dos descendentes de Esaú, e aqui se refere a uma região no norte de Edom, a cidade natal de Elifaz, o amigo de Jó. Versículo 10. Violência feita a teu irmão Jacó é uma referência à oposição de Edom, que teve início quando Israel se aproximava da terra prometida e continuou até a época de Abacuque. A matança e a vergonha serão a retribuição justa pela violência e pelo massacre promovidos por Edom contra o povo de seu irmão. Versículos 11 a 14. Edom é condenado por ter violado a lei da compaixão fraternal ao unir-se em atitude maliciosa aos inimigos de Deus quando esses destruíram Judá. Este trecho relembra o que os edomitas tinham feito depois da destruição de Jerusalém, merecendo assim posteriormente um fim semelhante. Versículo 15. O iminente castigo divino de Edom na história é uma prévia do castigo vindouro de Deus sobre todas as nações que recusarem a se sujeitar à sua soberania. Versículo 16. A bebedeira dos edomitas no monte do templo sagrado em Jerusalém é respondida à altura com a taça da ira de Deus, sendo forçada através dos lábios de Edom e de todas as nações que profanaram as coisas de Deus.
Versículo 17. O Monte Sião é o local onde o Senhor Deus habitava no meio de seu povo e em favor dele. Aqueles reunidos em volta de sua presença e que buscam nele refúgio ficarão livres da ira vindoura. Versículos 19 e 20. Todos de Israel, incluindo os cativos distantes, recuperarão a plena extensão da terra prometida, tanto o leste como o oeste do Jordão. O Negueb é o deserto no extremo sul, particularmente ao sul de Berseba. Esaú fica a leste, os filisteus ficam a oeste, Gileade também fica a leste, e Sarepta fica no extremo norte, uma cidade na costa fenícia entre Tiro e Sidom. A terra prometida do Antigo Testamento tornou-se uma imagem para a nova e superior terra prometida, a nova criação. O povo de Deus, exilado das mais distantes regiões, retornará para possuir a terra que lhes foi tomada. Versículo 21. Salvadores são aqueles designados por Deus para libertar o povo e trazer a justa governança. O Senhor sempre foi o rei sobre as nações, mas aqui o profeta promete a manifestação futura e definitiva do governo real de Deus desde o Monte Sião, ou seja, Jerusalém. Esse reino redentor do fim dos tempos será inaugurado pelo ministério, morte e ressurreição de Jesus, o Messias, e consumado em sua vinda em glória. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Obadias.